Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 45. Paz e luz para você que está aqui comigo no Despertai. Hoje, o Evangelho de João, ele revela Jesus como o caminho da vida e o caminho da verdade. Mas antes de entrarmos aqui para a nossa reflexão, deixa aí o seu like para você não esquecer. Se você não está inscrito aqui neste canal, é só clicar aí na palavrinha inscrever-se. É sem custo algum. E se ao final desse vídeo ele falou com você, ele fez sentido para você, compartilhe ele com mais pessoas e me ajude a evangelizar. Então vamos voltar para a reflexão. Antes deste versículo de João 6,45, Jesus estava ensinando após aquele milagre da multiplicação dos pães. A multidão continua ao redor dele, mas muitos ainda não compreendiam quem ele era. Eles buscavam sinais, respostas externas e até mesmo provas, como eu venho falando nesses dias. E diante disso, Jesus traz uma revelação, que o verdadeiro entendimento, ele não vem de fora. O verdadeiro entendimento, ele vem de Deus. Jesus estava falando com judeus que conheciam as Escrituras, mas ainda não tinham experimentado uma conexão real com Deus. Ou seja, as pessoas conheciam a palavra, mas não estavam vivenciando a palavra. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Aqui Jesus revela algo profundo e muito poderoso. Deus, ele fala conosco, ele nos ensina e Deus nos conduz. Ou seja, Deus me envia uma mensagem, estou dando um exemplo em mim, mas ele te envia uma mensagem, ele vai te ensinar como fazer isso que ele está te falando e depois ele vai te conduzir a fazer isso. Isso aqui me faz lembrar do retiro Despertai com Maria, porque Deus falou comigo sobre esse retiro desde dezembro de 2025. E depois disso, ele vem me ensinando como conduzir este retiro. Ele vem me conduzindo passo a passo. Quantas pessoas têm que participar, o que tem que ser falado, o que tem que ser mostrado, o que tem que acontecer. Ele está me mostrando. E ele vai me conduzir. Quando? Quando eu estiver lá, vivenciando o retiro com essas mulheres. Ele já falou, ele já ensinou. Então, quando eu estiver lá, eu só tenho que ir. Ele vai me conduzir. Mas esses ensinamentos, tudo isso, Deus fala, Deus ensina, Deus conduz, isso não é um ensino intelectual, não. Não é sobre como quando você vai fazer um curso, que você tem que estudar, quando você vai fazer uma prova, ou quando você quer aprender uma língua nova. Não. É sobre espiritualidade. É um ensino sobre o crescimento espiritual, o desenvolvimento espiritual, o conhecimento espiritual. Lá naquela época, muitos tinham conhecimento, mas poucos tinham conexão. Ou seja, eles conheciam da palavra, mas eles não tinham aquela intimidade para viver a palavra. Jesus mostra que não basta saber sobre Deus. Não basta eu saber quem é Deus, o que ele faz, o que ele realiza. É preciso ouvir,
estar atento para ouvir o que Deus quer nos dizer. E mais, muito além, quem aprende com Deus vai encontrar Jesus. É impossível aprender com Deus e não encontrar Jesus. Então, onde está Jesus? Jesus está no conhecimento de Deus, naquilo que Deus nos ensina. Quem se conecta com o Pai encontra o caminho. Ou seja, quem se conecta com Deus, que é o nosso Pai e que é o Pai de Jesus, encontra o caminho. Então, quem é o caminho? O caminho é Jesus. Quer fazer algo e está com dificuldade, está sem saber? Imagine Jesus. Pergunte para ele, Jesus, você faria isso? Ou se imagine como Jesus, se Jesus faria isso aí que você vai fazer. Qual você vai ter a resposta. Se tudo que formos fazer, voltarmos nosso olhar, nosso entendimento, nosso pensamento, nosso raciocínio para Jesus, nós vamos saber se sim, se pode ser feito, se não. Hoje, muitas pessoas, elas se encontram perdidas. Mas não é por falta de informação, não. Informação tem até demais. Mas é por falta de direção. Qual caminho a seguir? E é incrível, porque ontem eu fiz um stories falando sobre isso e eu não tinha lido essa palavra ainda. Eu mostrei 3 caminhos. Falei que às vezes ficamos indecisos qual caminho seguir, qual caminho trilhar. Então precisa de alguém tá pegando na sua mão e te direcionando. Às vezes é preciso, eu preciso disso. Todos nós precisamos. Quando nós sentimos assim, a gente vê que tem vários caminhos, várias possibilidades. Qual o melhor caminho? Por que não buscar a ajuda, o conhecimento de uma outra pessoa para nos ajudar a direcionar, para nos levar para Deus, nos levar para Jesus? O quão menos vamos errar se nós tivermos essa humildade de aceitar o direcionamento de uma outra pessoa. Hoje muitas pessoas elas buscam as respostas em redes sociais, em opiniões, qualquer opinião, validação externa, mas elas continuam tristes, ansiosas, inseguras, com medo de errar e vivendo sem propósito, mas simplesmente porque estão ouvindo tudo, menos a voz de Deus. E quando você não se escuta por dentro, você se perde por fora. A desconexão espiritual, ela gera confusão emocional. Eu quero te fazer uma pergunta, sim. Você tem escutado Deus ou só o barulho da sua mente? Reflita. Muitas vezes sua ansiedade não é falta de controle, é falta de presença, de consciência, de conexão. Estar consciente do momento e se conectar com Deus. Às vezes você fala, eu não consigo conectar com Deus. Traga para sua consciência o momento que você está ali, se permita estar, sem se dispersar nos pensamentos. Você tenta decidir tudo sozinha. Você tenta carregar o mundo nas suas costas, achando que é você que tem que dar conta de tudo e de todos sozinha. Você tenta resolver tudo sozinha, com as suas próprias forças, com seus próprios conhecimentos, misturado a meio suas dores, seus traumas, seus bloqueios. E isso te esgota, isso te deixa cansada, cansada fisicamente, cansada espiritualmente, cansada emocionalmente. É um esgotamento que parece que você está desfalecendo.
Existe uma voz dentro de você, mas ela só aparece no silêncio. Lembra que eu falei agora mesmo? Silenciar, vir para o presente, consciência, conexão. A cura começa quando você para de buscar respostas desesperadas. Sabe quando você tem um problema e você fica aí desesperado, olhando para aqui, para ali? Às vezes a resposta está aí, ó, bem na sua frente, mas o seu desespero te cega. Eu falo porque eu já passei muito por isso. Então você começa a desenvolver escuta espiritual. É aí que começa a cura. A cura começa quando você para de buscar essas respostas desesperadamente e começa a desenvolver a escuta espiritual. Silenciar a mente, não é só a voz, não é só a boca, a língua, a mente. E deixar que Deus venha falar com você. E Ele fala. Pode ser que você não escute na primeira vez, tudo é treino, tudo é treino. Você consegue. Inclusive sobre o retiro, eu sempre convido as pessoas e falo assim: não me responde agora não. Faça uma oração, silencie seu coração e deixa Deus falar. Mas quer saber? Eu tenho certeza que a maioria não faz isso. Porque se ela fizesse, Deus, com certeza, diante do que Ele está preparando dentro desse retiro, Despertai com Maria, Deus diria para essa pessoa: vai, minha filha, vai se esvaziar de todo esse peso, de todas essas dores, de toda essa angústia, de toda essa tristeza, dessas enfermidades, e vai se preencher do Espírito Santo de Deus, porque é isso que eu vou derramar naquele lugar. Tenho certeza que era isso que Deus iria responder. Mas hoje faça algo simples e profundo. Separe aí uns minutos para você se silenciar. Esquece o celular, esquece as distrações, esquece as pessoas, esquece os problemas. Se permita, respire fundo, bem fundo e diga: Deus, me ensina a te ouvir. Começa do simples. Deus, me ensina a te ouvir. Eu não falei aqui que Deus fala e Ele ensina? Então pede para Ele te ensinar. Depois apenas fique em silêncio. Isso, silencie. Se vier um pensamento de paz, uma direção, uma sensação, aí você anota. Isso é um treino espiritual. Isso são atividades que eu ensino dentro dos meus atendimentos de terapia. E eu estou aqui te presenteando com essa dica. É valiosa, tá? Quando você aprende a ouvir Deus, você toma decisões mais conscientes. Você se posiciona com mais segurança. Você não vive mais no desespero. Porque você vê luz em tudo. Mesmo que você estiver numa tempestade, você vai sentir calma. Mesmo que você estiver na escuridão, você vai enxergar a luz. E isso vai impactar diretamente na sua família, nos seus relacionamentos, nas suas escolhas, nas suas decisões. Porque uma pessoa conectada, ela transmite paz. E é essa paz, ela transforma os ambientes. Ela transforma tudo à sua volta. É você se preencher e transbordar de uma forma que vai derramar na vida dos seus. Despertai! Quem não escuta Deus acaba vivendo perdido dentro de si. Que o Senhor Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, te proteja por uma vida inteira. Um grande abraço
e fique com Deus.